Até esqueci quem me mandou a mensagem, pastor. Foi o Léo, foi o Emerson, foi o Tom, foi alguém. Até me esqueci. Tá ali. Glória a Deus. Mandou a mensagem para mim. O Senhor falou em meu coração. É um versículo e bradou em meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos. Também já agradecer os irmãos que têm cooperado conosco ali constantemente. Deus abençoe. Essa aliança foi feita no céu. Estamos aqui na terra só dando continuidade dela. Bom é isso, né? A igreja, a casa do Senhor, ela é um corpo, independente de placa. Somos um corpo com uma cabeça que é Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 34, versículo 1 apenas. Livro do Gênesis, capítulo 34. Bem fácil de encontrar, hein? Quase impossível não encontrar. Capítulo 34, versículo 1. Você que encontrar, diga amém. Amém. Você que não encontrar, diga misericórdia. Versículo 1 do capítulo 34 está escrito assim: E saiu Diná, filha de Lia, a qual esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E saiu Diná, filha de Lia, a qual esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Amém? Pode se sentar? Sua Bíblia pode estar escrito Leia, mas Leia e Lia é a mesma pessoa, tá? Fique tranquila. Bom, meus irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e Deus começou a ministrá-la em minha mente, meu coração, no decorrer destes dias até chegar a esse presente momento. É uma palavra que eu peço a você, que você redobre a tua atenção. É uma palavra a qual Deus, como já foi dito, Deus repreende aquele que Ele ama. A gente tem que se preocupar quando Deus para de repreender, porque o pai repreende o filho para quê? Nenhum pai sai repreendendo o filho porque quer ou porque gosta. O pai repreende o filho porque quer ele andando certo, né? Quer ele fazendo as coisas certas, quer ele no caminho certo. Por isso tem um pai presente, a qual a Bíblia até orienta o pai educar, orientar, admoestar os seus filhos. E todos nós somos filhos de Deus, porque nós conhecemos ao Pai, nós o aceitamos, nós confessamos com os nossos lábios e nós cremos no nosso coração. Então nós estamos aqui nessa noite na qualidade de filhos e filhos do Senhor. Bom, quando Deus ele tira o povo do Egito, debaixo daquela escravidão total, a qual aquele povo sofria, em algum momento da vida daquele povo começou a clamar a Deus, porque eles estavam sofrendo muito, eles estavam sendo escravizados, eles não aguentavam mais de tanto ser subjugado. E a Bíblia fala que eles clamaram a Deus, e o clamor deles subiu até o céu. E Deus então desceu para ver o clamor daquele povo. E quando Deus observa o clamor daquele povo, Deus providencia um libertador para aquele povo, ao qual nós conhecemos, Moisés, com a responsabilidade de tirar aquele povo daquela servidão, daquele lugar de escravidão, daquele lugar de humilhação, porque Deus já havia feito um plano e Deus já tinha feito uma promessa para Abraão no Gênesis capítulo 15, a promessa de uma terra boa, a promessa de uma terra que mana leite e mel, a promessa de um lugar maravilhoso, a qual eles não seriam subjugados, mas eles ali teriam paz, teriam tranquilidade, teriam prosperidade. Então essa promessa ferveu ao coração de Moisés, a qual Deus fez borbulhar no coração dele, e após 40 anos, a qual Moisés perambulou pelo deserto, não dá para nós narrarmos toda a história, perambulou pelo deserto, depois do erro a qual ele cometeu, ele retorna junto com Arão diante de Faraó, para fazer os milagres, para fazer os prodígios, para mostrar para aquele povo que com mão forte o Senhor estava tirando cada um deles da terra do Egito. Deus poderia ir lá imediatamente tirar, poderia, mas Deus ele queria mostrar para o povo que a honra, a glória e o poder era só dele, senão o povo poderia falar, foi minha força, foi minha estratégia de guerra. Então Deus aniquila a capacidade humana para deixar somente para deixar somente o poder de Deus sendo manifestado sobre o ser humano. Então o que acontece? Aquele povo, depois de muitos milagres, muitos prodígios, eles saem daquela terra em rumo a uma terra a qual Deus já tinha dito para Moisés. Era uma terra
que durante 3 dias ele chegaria, mas aquele povo estava precisando ser liberto, aquele povo estava precisando tirar a identidade de escravo e adquirir uma identidade de filho. Então foi necessário ele passar por muitos anos mais naquele deserto para eles poderem se purificar. Então, quando eles estão num processo de purificação, Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou lhe entregar uma terra boa, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel. Porém, esta terra, ela não vai ser tão fácil assim como parece. É uma terra maravilhosa, uma terra produtiva, mas vocês vão entrar dentro dessa terra, e dentro dessa terra vai ter alguns obstáculos, vai ter alguns gigantes para derrubar, vai ter algumas barreiras para ser jogada por terra, vai ter um povo lá dentro dessa terra. Pensa num povo ruim, era o povo de Canaã. Então Deus está dizendo: este povo é um povo idólatra, este povo é um povo que pratica todo o mal, todo o pecado, e para ele está tudo certo, tudo maravilha, mas a terra é boa, mas o povo não é. A terra é produtiva, mas o povo não é. A terra é maravilhosa, mas o povo é pecador. Deus então dá uma orientação para Moisés junto com aquele povo, dizendo: olha, vocês vão entrar, vão guerrear, vão tomar posse dessa terra, mas escuta o alerta de Deus. Eu já abro um parênteses aqui para comparar Canaã com o nosso Brasil. O nosso Brasil é uma terra boa, é uma terra produtiva, é uma terra onde não há necessidade de nós comprarmos nada fora do país, porque tudo é produzido no país, tudo é produzido no nosso Brasil. Nós exportamos para o exterior afora, porque o Brasil é uma terra maravilhosa. Mas porém, a terra, o Brasil, é pecadora? Não, são as pessoas que habitam sobre a terra, que cometem todo o erro, todo o pecado, toda coisa ruim que tira a presença de Deus. Então, a terra de Canaã era essa terra. Deus disse: olha, vocês entram naquela terra, tomam posse daquela terra, mas vocês não podem fazer o que eles fazem. Eles praticam pecado, vocês não podem. Eles praticam imoralidade, vocês não podem. Eles andam em desacordo com a palavra de Deus, vocês têm que andar em acordo com a palavra de Deus. Deus estava dizendo: eu vou pegar vocês, um povo separado, um povo escolhido, e vou colocar dentro de um lugar de um povo que está errando e pecando. Para quê? Para fazer a diferença dentro de um povo que está pecando e errando. Era essa a instrução. E nós lemos aqui que no decorrer dos anos a terra foi ganhando, foi perdendo, foram entrando, foram saindo de Canaã, até que chega a época aqui de Jacó, de habitar perto de Canaã, ou em uma cidade dentro de Canaã. Está Jacó dentro da cidade, junto com os seus filhos, junto com as suas filhas, e eles estão com uma responsabilidade: qual? Não se contaminar com a terra. Eles estavam fechados dentro de uma cidade, eles comiam da terra, eles usufruíam da terra, mas eles não praticavam as coisas que os habitantes faziam. Então eles eram diferentes dentro de um povo completamente impuro. E o que acontece? A Bíblia nos narra neste capítulo 34 que saiu Diná, a filha de Lia ou de Leia, dentre os parentes e dentre a família, para espiar e ver as filhas da terra. Agora eu começo a pregar para você. Bom, nós narramos aqui a história que o povo entrou em Canaã. Deus ordenou o povo a ser diferente. Deus ordenou o povo a mostrar a glória dele sobre aquele lugar. E dentro deste povo está uma mulher, Diná, que nós vamos ver que ela sofreu porque ela quis espiar o mundo. Ela quis olhar o mundo. Ela quis ver como as filhas da terra andavam. Ela quis ver como que era ficar longe daquele ambiente santificado. Ela começou a olhar para fora. Não foi algo de repente, do nada, que ela saiu, não. Porque ela começava a observar as mulheres, os homens fora da terra ali, a qual Deus tinha separado para eles. Eles começaram a observar uma certa felicidade, um certo prazer. Eles começaram a observar que
aqueles costumes pareciam que estava dando prazer para aquelas mulheres e para aquele povo que estava fora da cidade ao qual Deus tinha ordenado eles ficarem. E aquilo cresceu um desejo na filha de Jacó, Diná, para sair da presença, para sair da casa, para sair do santuário, para ir até o lugar de podridão, para ir até o lugar de escravidão. E dentro deste lugar nós vamos ver que há consequência. Eu abro um parênteses aqui nessa noite para te dizer: já foi louvado, o melhor lugar para você estar é aqui. O melhor lugar para você morar é na presença de Deus. O melhor lugar para você ser feliz é na presença de Deus. O melhor lugar para você ter prazer, um prazer verdadeiro, é na presença de Deus. Nós que estamos na presença de Deus, nós não podemos olhar para a terra, para o mundo, para o pecado, para as pessoas, para os homens e as mulheres que andam aí muitas das vezes dando risada, muitas das vezes fazendo coisas que parece que estão bom. Nós não podemos ter esse desejo, porque nós somos diferente. Deus os escolheu para ser santos em meio a uma nação profana. Então Deus, Ele conta comigo, com você, a não olhar para fora, a não desejar lá fora, a não desejar o que eles fazem, a não fazer o que eles fazem, porque Deus te escolheu. Mas os filhos da terra, eles vão fazer o máximo para atrair, porque Tiago ele diz que nós só somos tentados naquilo que nós temos desejo. Então o diabo ele conhece os desejos, o diabo ele conhece os desejos, a vontade da carne de pecar. E o diabo vai fazer o quê? Vai sempre propor, vai sempre colocar tentações, coisas que vai satisfazer a sua carne, coisas que vai fazer você vislumbrar com o mundo. Porque tem pessoas que estão na igreja, pastor, vislumbrando o mundo. Tem pessoas que estão na igreja, vêm na igreja, parece um ato fúnebre. Tem pessoas que vêm na igreja e sentem um peso. Nossa, hoje é dia de culto, eu vou lá. Hoje é dia de participar de um estudo, eu vou lá. Hoje é dia que eu vou fazer isso. E quando sai, os olhos vislumbram com o mundo, com as pessoas do mundo, com a bebida, com as drogas, com a prostituição, com a fornicação, com a lascívia. E isso está gerando dentro das pessoas um desejo de observar a terra. Mas nessa noite, Deus os trouxe aqui para dizer aos nossos corações: não vamos sair para espiar a terra, não vamos sair para ver a terra, os filhos dessa terra não vamos, porque Deus nos separou. Cresce um desejo de Diná, e Diná sai, e quando ela sai, o que acontece? Quem sai da casa do pai? Quem sai da casa do pai tem o quê? Destruição. Quem sai da casa do pai tem o quê? Humilhação. Quem sai da casa do pai tem o quê? Tem vergonha. Quem sai da casa do pai tem o quê? Tem destruição física, moral e espiritual. Quem sai da casa do pai tem o quê? Tem identidade de filho roubada. Quem sai da casa do pai não encontra uma felicidade verdadeira, vai procurando caminhos que Salomão disse que parece ser perfeito, mas no fim são caminhos de morte. Por isso os seus pés jamais podem se resbalarem da presença de Deus, jamais podem se resbalarem da casa de Deus. Eu não estou dizendo que a casa de Deus, igreja, é perfeita, porque não existe perfeição. A perfeição é o céu. Estamos em um processo, todo mundo aqui está em um processo de santificação, mas ainda com imperfeições. O melhor lugar ainda é a casa de Deus, ainda é aqui, porque aqui se prega a palavra para você, o céu. Aqui se prega uma palavra que confronta a sua vida, aqui te dá direcionamento e aqui te mostra aonde é a sua verdadeira felicidade, que é Cristo. Diná, ela sai, e aí tem um homem, um príncipe, andando pelas terras. Siquém olha aquela mulher e com certeza ele olha e diz: espera aí, aquela ali eu não conheço. Porque para Canaã, Siquém, era natural sair, ter relação com uma, ter relação com outra. Era o mundo, ficar com um aqui, ficar com o outro lá. Cuidado, igreja, jovens, nós não somos habitantes ou moradores eternos de Canaã. Nós somos peregrinos.
Nós somos embaixadores. Este negócio de ficar aqui, ficar acolá, ter relação sexual aqui, relação sexual acolá, isso não condiz com quem é separado e escolhido por Cristo. Se quem ele olha e diz: opa, é agora, é uma nova, eu não conheço, é essa que eu vou lá e vou acabar com ela. E se quem vai até aquela mulher, a Bíblia diz que ele se esforça a ter uma relação sexual com ela. Não foi consensual, ele era um homem, ele era um príncipe, então ele era acostumado a fazer isso, era natural no meio do povo de Canaã. Por isso que Deus disse: não faça o que eles fazem, porque vocês são diferentes. Mundo e igreja não pode ser igual. Não tem harmonia entre os dois. Não tem, porque é santo e profano, é luz e trevas. Então a igreja nunca pode ser parecida com o mundo. A igreja é diferente. A igreja não faz o que o mundo faz. A igreja não anda como o mundo anda. A igreja anda como Cristo ordena que andemos, na presença dele. E se quem olha ela, vai, pega ela, arrasta ela e estupra ela. Estupra ela. Agora uma mulher que conhecia muito bem Deus, conhecia que isso era um sacrilégio dentro de Israel, que de maneira alguma isso poderia ter acontecido. Ela está humilhada, ela perdeu a honra dela, a virgindade. Ela está agora sem perspectiva de uma família, porque a mulher desonrada antes do casamento, ela não conseguia um casamento, ela provavelmente viveria de esmolas, porque homem nenhum iria casar com ela. Essa mulher tem todo o futuro dela jogado no lixo. Essa mulher tem a felicidade dela roubada. Essa mulher tem a paz dela roubada. Essa mulher, ela vê o fim dela acontecer diante dos olhos dela. Por quê? Foi uma ação que gera uma consequência, muitas das vezes é irreversível. Então não é só um pecado, não é só uma olhadinha, não é só uma espiadinha lá fora. São consequências que o diabo vai fazer para te destruir na primeira olhadinha para fora. Então por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos acerca disso. O futuro dela estava maravilhoso, mas em um momento o futuro dela foi jogado no lixo. O seu futuro com Deus é vitória. O seu futuro com Deus é, como Paulo diz, somos mais do que vencedores. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Passos verdejantes, há momentos de dificuldade, mas o Pai está ali para nos sustentar, para nos ajudar. Mas quando nós nos distanciamos, o diabo humilha. Quantas pessoas têm sido humilhadas pelo diabo? Quantos jovens têm sido humilhados pelo diabo e estão dando risada? A gente passa pelas ruas, vê jovens, homens, mulheres, e não é de muita idade não, 10, 12, 14, 15 anos, com bebidas, baforando, fazendo um monte de coisa, dando risada. Estão espiando, estão no meio dos filhos da terra. E a igreja, muitas das vezes, os jovens, muitas das vezes, têm olhado e tem acontecido alguma coisa estranha ali no coração. Deus está falando com você. Tem acontecido algum desejo aí estranho no coração. Mas essa noite Deus está dizendo: arranque esse desejo. Arranque esse desejo. Porque esse desejo, ele pode te dar prazer, não paz. Ele pode te dar uma alegria, não uma felicidade. Porque isso quem pode dar é só Ele. É só o Pai. E aí, Diná, ela é estuprada. E ali ela fica humilhada. Ela fica sem chão. Ela fica desconsolada. E aí o que acontece? Parece uma boa proposta. Olha só se quem ele chama o pai dele, Hamor, e fala: olha pai, sabe, em outras palavras, conjecturando, sabe aquela mulher que eu estuprei? Eu quero casar com ela. Eu quero fazer uma aliança, porque olha a intenção, a pastagem deles vai ser nossa, os bens deles vão ser os nossos, o povo deles vão ser os nossos povos. E Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 adiante, a Bíblia deu uma orientação para Moisés. E Moisés passou para o povo dizendo: olha, não vai aparentar-se com o povo dessa terra,
não vai dar os seus filhos para elas, nem tomar as filhas delas para casamento, porque vocês são separados. E se quem parece ter uma proposta, né, de redimir, mas a proposta dele não era essa. O diabo estava já influenciando para quê? Para que o povo de Canaã se juntasse com o povo de Deus e virasse um povo só, uma bagunça, uma mistura só. E Deus tinha dito: não se misture. Não se misture. A pergunta é: como você está? Se misturando ou você está separado? Se você está se misturando, Pai está repreendendo porque Ele te ama. E Pai está dizendo: larga isso aí. Larga isso aí, chuta, joga fora, porque isso vai trazer morte para você. Isso vai trazer destruição para você. E Ele chega e diz: olha, eu quero. E Jacó aqui, como ele era o pai, o patriarca, ele até omitiu um pouco, porque era para ele dar uma resposta rápida: não faremos assim, não vamos nos unir com essa terra, não vamos porque Deus assim mandou. Mas ele fica quieto, espera os filhos chegarem. E quando os filhos chegam, ele diz: olha, Diná, a irmã de vocês, foi estuprada, foi abusada. E o povo da terra de Siquém quer se harmonizar com a gente. Os irmãos olhou e disseram: negativo, eles fizeram uma atrocidade em Israel. Isso não pode ocorrer, isso não pode fazer, isso não pode jamais. Então o que o mundo ele faz? Ele te coloca no erro, ele te coloca no pecado, o diabo te amarra, o diabo te cega, e depois que ele faz isso, ele tenta mostrar para a pessoa que está tudo certo, está tudo uma maravilha, pode continuar a vida. Ei, isso não é de Deus, isso não é de Deus. O Espírito Santo está falando forte aqui. Isso não é de Deus. Você foi chamado, em Deuteronômio 7 vai dizer: não faça isso porque vocês foram separados. Eu escolhi vocês. E diz ainda: não foi porque vocês são fortes, não são porque vocês são melhores, porque eu propus escolher vocês de ponto final. Então nós estamos aqui não porque somos melhores, não, é porque nós reconhecemos nossos erros, abrimos o nosso coração, deixamos Cristo habitar e pronto, Ele nos escolheu. Então se Ele nos escolheu, Ele nos colocou em um lugar em segurança. Qual é o lugar em segurança que nós temos hoje? A casa de Deus, a palavra de Deus, a instrução pastoral, os louvores, tudo que é de Deus para você ficar no mundo espiritual. Então, em nome de Jesus, abra os teus olhos. O diabo ele camufla o abismo, ele camufla o pecado, ele camufla tudo para tentar te enganar. Parece que está bom, mas tem destruição. Olha as Campinas Verdes, que Ló escolheu, as Campinas do Jordão, era verde, era maravilhoso, era um campo lindo, mas o que tinha atrás dessas Campinas Verdes? Sodoma e Gomorra, cidades de destruição, cidades de pecado, cidades de malícia. Mas aí, qual foi a consequência? Aquela cidade toda pereceu, mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda guardou Ló e disse: olha, escapa pela sua vida, escapa. Deus poderia imediatamente ter tirado Ló, poderia, mas quem tem que fugir do pecado, quem tem que resistir o diabo somos nós. Nós que saímos correndo, vamos escapar pela nossa vida, vamos correr, vamos resistir, porque o que Deus tem para nós é melhor, não se compara jamais com o que o mundo transitório está oferecendo. Coloque no teu coração, porque muitos jovens não estão ficando na casa de Deus. Vem um pouquinho e sai, porque estão espiando lá fora, porque estão espiando lá fora, porque estão achando prazeres lá fora, porque o pecado está alimentando o corpo deles, porque estão sorrindo, estão querendo se comparar, e não há uma comparação, jamais, fazendo um paralelo, mas não saiu da mensagem também de comparação. Olha o que o povo disse para Samuel: Samuel, queremos ser igual às outras nações, queremos um rei. Deus disse: não. Samuel ficou bravo, chorou, ficou triste. Deus disse: não se preocupa não, estão te rejeitando você não, estão rejeitando a mim. Não tem como a igreja ser igual ao mundo.
Abre os teus olhos em nome de Jesus. Para de olhar o mundo com prazer. Para de olhar o mundo com felicidade. Para de olhar o pecado achando que a pessoa está tudo certo. Olha, o que eu citei para você, caminhos parece bom. Caminhos parece bom, parece perfeito, mas vai levar à morte. Vai levar à morte. Então não queira fazer o que o mundo faz. Não queira andar como o mundo anda. Não queira, porque aqueles que não aceitaram Cristo ainda, aqueles que não reconheceram os seus pecados ainda, aqueles que não abandonaram os pecados ainda, já tem um fim destinado a eles. Mas aqueles também que aceitaram Cristo, renunciaram ao pecado, também nós já temos um fim certo, que é o céu. Ei, para com isso. Não deixa a sua carne falar mais alto. Não deixe falar, mas a carne é fraca. Para de mentir para você. A carne não é fraca, porque ela venceu o Espírito que habita em você. Você tem que ser forte. Você tem que resistir. Quando o diabo vir embelezando, entesourando este mundo, tenha espiritualidade para dizer não para o diabo. Tenha espiritualidade para dizer não, Satanás, porque eu sou escolhido, eu sou servo do Deus Altíssimo. Diná estava no meio de um povo crente. Jacó, toda a família, homens e mulheres de Deus. Mas ela resolveu espiar. Se você está aqui e porventura você está dando uma espiadinha na terra, uma espiadinha nos filhos da terra, Deus diz: faz isso não. Faz isso não, porque você vai ser humilhado. Faz isso não, porque você vai ser jogado no lixo. Quando as jovens, homens e mulheres estão aí infelizes, gravidezes precoces, abortos, estupros, prostituição, rejeitada pela família, a família abriu mão. Quando os jovens estão por aí virando noite, infelizmente hoje é sábado, você andar pela madrugada, no comecinho da manhã, nós vamos encontrar jovens jogados na calçada, bêbados, drogados. Nós vamos encontrar jovens, mulheres que se deitaram na noite com 5, 6 e olha lá para lá, sendo humilhados, e depois ainda contando vantagem. Olha onde eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha que cegueira do diabo. Olha que cegueira do Satanás, destruindo a vida, destruindo o corpo e dando risada. Tem pessoas que estão indo para o inferno dando risada. Estão indo para o inferno achando que são mais espertos. Estão indo para o inferno achando que estão tripudiando sobre alguma coisa. Mas na verdade não estão. Estão cegos. Estão com os olhos fechados, amarrados pelo diabo. E infelizmente muitos da igreja têm olhado e têm desejado. Têm olhado e têm desejado. E Cristo não quer isso. Cristo quer que nós olhemos e tenhamos misericórdia. E olhemos para dentro de nós e falamos: Deus me amou, Deus também ama eles. Eu preciso pregar para eles. Eu preciso livrar eles. Eu preciso dar uma direção para eles. E não se assentar com eles na roda dos escarnecedores. Diná, ela sofreu. Ela foi humilhada. Ela foi humilhada e teve consequências tão graves. Porque os filhos mentiram sobre um certo acordo. Mentiram sobre um acordo que estaria tudo certo, tudo na paz. Fizeram os homens se circuncidarem. Os homens da cidade de Siquém está todos uma pós-cirurgias que eles fizeram para a circuncisão. E depois foram os filhos de Jacó e mataram todos os homens. E eles, os filhos de Jacó, também foram amaldiçoados, porque maldade não se paga com maldade. Então, olha uma consequência terrível que aconteceu. Diná não casou. Diná ficou sendo humilhada. E aí? O que você quer? O que você quer? Ter uma vida de humilhação pelo diabo ou ter uma vida de exaltação por Deus? O que queremos? Que o diabo pise, sapateie em cima de nós e nós com um argumentinho: eu sou filho de Deus. Filho de Deus se manifesta. Filho de Deus reage. Filho de Deus não aceita.
Filho de Deus, ele não se mistura. Filho de Deus, ele combate. Filho de Deus, ele resiste até o fim. Se precisa, ele até morre, mas ele resiste, não cede, não se mistura. É isso que precisamos. Uma geração, jovens, homens, mulheres, que estão dispostos a não se misturar, que estão dispostos a dizer não para o pecado, não para o mundo, não para essas coisas todas, e não, e não, e não. Porque muitos estão morrendo, e a igreja, muitos estão somente observando. Então nessa noite, não sei se é essa palavra que você estava esperando, mas é a palavra que o Espírito Santo nos manda. Então nós estamos precisando olhar. Foi cantado um louvor lindo. Não tenho para onde ir, não tenho para quem ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Está no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 67 adiante. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem a vida eterna. Só Ele é a verdade. Só Ele é o caminho. O que adianta? A hora do louvor todo mundo canta, mas quando sai espia a terra. Meu Deus, o Espírito Santo, ele está mexendo com você nessa noite para te dizer: abra os seus olhos, porque o que te espera é morte. Abra os seus olhos, porque o que te espera é humilhação. Abra os seus olhos, porque o que te espera é vergonha. Abra os teus olhos, porque o que te espera é maldição. Abra os teus olhos e não saia do meio do povo de Deus. Não saia da casa de Deus. Não retire os teus pés da casa de Deus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas o povo de Deus olha para a frente. Olha para o alvo. E esse alvo, ainda que por algum momento fica meio embaçado, nós não perdemos a direção, continuamos reto. Porque nós sabemos a quem nós servimos e sabemos o que nós queremos, e queremos o céu. E como a Bíblia diz, desde a morte de João Batista até os dias de hoje, faz violência ao reino, e só entrarão quem se esforça. Então você tem que ter força para lutar. Tenha força. Não caia em conversinha de colegas. Não caia em conversinha de amigos. Amigo que te chama para beber, para se drogar, para ficar olhando nudes, para ficar com conversinha pelo WhatsApp, pelo Instagram, para fazer você fazer coisas que você sabe que é errado. Não é amigo e nem é colega. Não é. É o enviado de Satanás. Misericórdia. É o enviado de Satanás mesmo. Então você precisa abrir os seus olhos. Você é filho de Deus. Filho de Deus não se mistura. Só você que não vai se misturar, se coloca de pé. Passei um pouco do horário, me perdoe. Glória a Deus. Posso orar, pastor?